Em toda a Bíblia Sagrada, existem inúmeros relatos e histórias de pessoas comuns que foram escolhidas por Deus para desempenhar algo grandioso e importante. Gideão, um agricultor da tribo de Manassés, um homem simples que surge no cenário bíblico com questionamentos, coragem e determinação, é um forte exemplo das escolhas do Senhor na narrativa bíblica. Mas qual é a história deste homem comum que se transformou em um dos grandes líderes da Bíblia? Como ele se tornou um instrumento nas mãos do Senhor? O que podemos aprender com o exemplo da vida de Gideão? É o que vamos ver no vídeo de hoje. Vamos lá, vamos começar. No coração de Israel, um véu de desesperança e sombras se estendia por toda a parte. Era um tempo de prova, um tempo em que os filhos de Israel, por terem errado o caminho, enfrentavam a severa consequência de seus atos. Eles haviam se afastado das leis e do amor do Senhor, mergulhando em práticas que eram abomináveis. Em resposta, uma dura lição lhes foi imposta. O Senhor permitiu que os midianitas os subjugassem, iniciando assim 7 longos anos de domínio e terror. Como gafanhotos vorazes sob o sol escaldante, os midianitas invadiam as terras israelitas. Eles não apenas se apropriavam dos recursos, mas asseguravam-se de destruir qualquer esperança, deixando para trás apenas desolação. Israel, que em outros tempos era majestosa entre as nações, agora era um gigante adormecido, forçado a se esconder em cavernas e fortificações nas montanhas, buscando refúgio da onda implacável de opressão. Era deste solo castigado e destes corações oprimidos que subiam preces fervorosas ao Senhor. O clamor de um povo que reconhecia seus erros e buscava a redenção ecoava pelos vales e montanhas, esperando que o céu se abrisse com uma resposta. Então o Senhor, através de um profeta, disse ao povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Juízes capítulo 6, versículos do 8 ao 10. Num cenário onde o desespero se fazia presente e as sombras de invasores implacáveis se estendiam sobre a terra, um acontecimento extraordinário estava prestes a mudar o curso da história de Israel. Naquela paisagem marcada pelo medo e pela incerteza, que Gideão, filho de Joás, dedicava-se à tarefa árdua e clandestina de malhar trigo dentro de um tanque de prensar uvas. Um esforço desesperado para esconder o fruto do seu trabalho dos olhos gulosos dos midianitas. De repente, rompendo a monotonia da luta pela sobrevivência, o anjo do Senhor desceu dos céus e, com uma presença que irradiava uma calma sobrenatural, apareceu perante Gideão e disse: O Senhor está contigo, ó poderoso guerreiro. Gideão, surpreso e confuso, perdeu o ritmo de seu trabalho. Ele, um guerreiro. Em seus olhos não havia nada além de um simples homem, lutando dia após dia para proteger o pouco que tinha. A visita do anjo não apenas surpreendeu Gideão, mas também colocou sobre seus ombros um peso e uma honra inesperados. Questionando o propósito de Deus, Gideão expressou suas dúvidas e temores. Como poderia ele, o mais humilde entre os humildes, ser escolhido para liderar? Como poderia fazer a diferença em meio a tanto sofrimento? Essas perguntas refletiam a angústia não só de um homem, mas de todo um povo oprimido. Mas o anjo, num gesto de infinita paciência e compreensão, reforçou a convocação. Com a força que você tem, vá e liberte Israel das mãos dos midianitas. Eu estarei com você. Palavras que, ao mesmo tempo que desafiavam a realidade presente de Gideão, prometiam a ele uma força e um apoio além do compreensível. E você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem, terminou o anjo. A dúvida de Gideão reflete uma verdade universal. Frequentemente nos sentimos pequenos diante dos desafios que a vida nos apresenta, mas nesse diálogo entre o divino e o humano, nasce também uma mensagem de esperança. A história de Gideão nos ensina que, mesmo nos momentos de maior vulnerabilidade,
podemos ser escolhidos para desempenhar papéis extraordinários. Com fé e o apoio certo, até aqueles que se veem como os mais fracos podem emergir como verdadeiros guerreiros, capazes de mudar o destino de muitos. Durante a conversa com o anjo, Gideão expressou seus sentimentos com simplicidade e sinceridade. Se eu realmente puder contar com seu favor, peço um sinal para confirmar que é realmente você quem está falando comigo. Por favor, não vá embora sem que eu retorne com minha oferta para te apresentar. O anjo concordou em esperar por Gideão, demonstrando compreensão e paciência diante da necessidade do homem por confirmação. Voltando para casa, Gideão cuidadosamente preparou um cabrito e fez pães sem fermento com muita farinha. Levou a comida para fora e apresentou sua oferta ao anjo com reverência, sob a sombra generosa de uma grande árvore. O anjo do Senhor então estendeu o cajado que segurava e tocou a oferta de Gideão, desencadeando uma chama que consumiu a carne e os pães. Gideão, maravilhado e temeroso diante da presença de Deus, testemunhou o sinal que confirmava a veracidade das palavras do anjo. E cheio de temor, ele exclamou: "Ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face." A percepção da santidade e majestade de Deus o envolveu, enchendo-o de reverência e humildade diante da grandiosidade do Criador. Mas o anjo do Senhor tranquilizou o coração de Gideão, assegurando-lhe: "Paz seja contigo, não temas, não morrerás." As palavras do anjo acalmaram a alma atribulada de Gideão, trazendo-lhe conforto e segurança em meio às suas dúvidas e temores. Naquela mesma noite, Deus falou com Gideão e lhe deu instruções claras. Ele deveria pegar e separar um novilho do rebanho de seu pai, especificamente um que tivesse 7 anos. Deveria destruir o altar dedicado a Baal que seu pai mantinha e, ao lado, cortar o poste sagrado dedicado a Aserá. Não bastasse, Gideão foi orientado a construir um novo altar ao verdadeiro Deus de Israel, utilizando a madeira do poste ídolo que cortaria. O novilho seria oferecido em sacrifício neste novo altar. Confiante em sua fé e determinado a seguir as ordens recebidas, Gideão chamou 10 de seus servos. Juntos começaram a derrubar o altar de Baal, como Deus havia ordenado. O poste, antes símbolo de devoção a uma divindade falsa, agora se transformava em lenha para glorificar o Deus de Israel. A decisão de Gideão não era simples, exigia coragem. Sob o manto escuro da noite, longe dos olhares curiosos de sua família e vizinhos, Gideão ergueu o novo altar em honra ao Deus verdadeiro. No entanto, as ações de Gideão não permaneceram em segredo por muito tempo. Ao nascer do sol, a notícia de sua audácia correu pela cidade, despertando tanto surpresa quanto ira. A população, movida pela fúria e pela tradição, rapidamente se aglomerou exigindo justiça. Consideravam o ato de Gideão uma ofensa passível de morte e clamavam por justiça diante de Joás, pai de Gideão. A cidade estava dividida, e naquele amanhecer, Gideão viu-se em meio a um turbilhão de apreensão, tradição e mudança. Suas ações, embora movidas pela fé e obediência ao Deus de Israel, desafiavam as normas estabelecidas e o colocavam em rota de colisão com as crenças de sua própria comunidade. Com a tensão no ar e a comunidade reunida, Joás não hesitou em proteger seu filho. Num ato de coragem, levantou-se contra a multidão que clamava por justiça. Sua voz ecoou forte e clara, desafiando os seguidores de Baal com perguntas que cortavam como lâminas. Se Baal era um deus, por que não podia lutar por si mesmo? A decisão de Joás era definitiva. Aquele que defendesse Baal pagaria com a própria vida. Sua lógica era a seguinte: não se deve depositar fé em algo incapaz de se defender. Se Baal é de fato um Deus verdadeiro, capaz de intervir em favor de seus adoradores, então que ele próprio defenda sua honra. Foi assim que Gideão, o audacioso derrubador de altares, ganhou um novo nome, Jerubaal, que significa que Baal lute contra ele. Mas enquanto a poeira da contenda ainda se assentava, uma nova ameaça se aproximava. Os inimigos de Israel, liderados pelos midianitas, começaram a se reunir, prontos para assolar as terras férteis de Israel. Mas dessa vez, não estariam sem enfrentar resistência. O Espírito do Senhor veio sobre Gideão, impulsionando-o a agir. Com o som estridente de uma trombeta, ele convocou os abiesritas,
E não parou por aí. Mensageiros foram despachados por todas as tribos de Manassés, Aser, Zebulon e Naftali, engajando-os numa causa comum: a defesa de sua terra, a terra de Israel. Apesar de sua coragem, Gideão procurava certeza em sua missão. Foi então que ele orou a Deus e lhe propôs um teste. Um pedaço de lã seria deixado ao relento, e se pela manhã apenas o velo estivesse úmido, enquanto a terra permanecesse seca, isso seria um sinal de confirmação por parte do Senhor. Deus, em sua benevolência, atendeu a esse pedido. No dia seguinte, Gideão encontrou o velo tão encharcado que pôde espremer e encher de água uma taça, enquanto a terra ao redor permanecia seca. Ainda assim, desejando reafirmar seu destino, Gideão fez um segundo pedido. Desta vez o oposto: que a lã permanecesse seca e o solo fosse coberto de orvalho. E mais uma vez, Deus atendeu ao seu pedido, solidificando a fé de Gideão e preparando-o para os desafios que estavam por vir. Ao amanhecer de um dia que prometia entrar para a história, Gideão e seus bravos soldados reuniram-se próximo à fonte de Arode. Diante deles, um desafio colossal se apresentava. As forças midianitas cobriam o vale, imponentes e inúmeras, lembrando uma infestação de gafanhotos sobre as terras. Suas tendas espalhavam-se até onde a vista alcançava, um verdadeiro mar de guerreiros aguardando sob o céu da manhã. Contudo, nos planos de Deus, a vitória não se desenharia pela força ou pelo número. Em um momento de revelação divina, Deus fala a Gideão que seu exército era muito grande. Pode parecer contraditório, mas havia uma razão para Deus fazer tal coisa: evitar que Israel atribuísse a vitória à própria força, esquecendo-se de quem verdadeiramente lhes conferia o poder. A verdadeira glória, segundo Deus, não residia na magnitude do exército, mas sim na magnitude da fé. Atendendo às instruções do Senhor, Gideão fez um anúncio surpreendente. Aqueles que sentissem medo, aqueles cujos corações vacilassem diante da imensa responsabilidade, estavam livres para partir. Espantosamente, 22.000 homens optaram por abandonar o campo, deixando para trás 10.000 almas corajosas, prontas para enfrentar o que viesse pela frente. Entretanto, o Senhor ainda considerava que havia homens em excesso. Dessa forma, ele propôs a Gideão que observasse os homens bebendo água às margens de um rio. Aqueles que se ajoelhassem para beber diretamente do rio seriam separados dos que, com mais cautela e prontidão, levassem a água à boca com as mãos. Essa singular prova determinaria quem permaneceria ao lado de Gideão. Nesse cenário de tensão e fé, Gideão e os 300 escolhidos se prepararam para enfrentar o inimigo. A batalha que se aproximava não seria apenas por terras ou riquezas, mas um embate entre a fé e a dúvida, o divino contra o mundano. Assim, diante do vasto exército inimigo, com nada mais do que a promessa de Deus e uma estratégia que desafiava a lógica militar, Gideão preparou-se para a batalha. Era uma noite em que o silêncio era tão profundo que parecia abraçar todo o vale. Em um momento íntimo, Deus escolheu falar diretamente ao coração de Gideão, instigando-o a abandonar seu descanso para encarar o desafio à sua frente. Deus, conhecedor dos medos e incertezas que afligiam Gideão, propôs-lhe uma missão que parecia impossível: descer até o acampamento dos midianitas, o coração do território inimigo. Além disso, ofereceu a ele um alento. Se o medo ainda persistisse, Gideão não deveria seguir sozinho, mas levar seu servo Pura, em busca de palavras que pudessem acender a chama da fé em seu coração. Movidos por uma mistura de ansiedade e coragem, Gideão e Pura avançaram silenciosamente através da noite, aproximando-se do acampamento adversário. A escuridão os cobria como um manto, transformando seus movimentos em sussurros contra o chão. Chegaram perto de um grupo de sentinelas dos midianitas. Ficaram ali, ocultos na escuridão, ouvindo atentamente. Um dos soldados começou a contar a seu companheiro um sonho que tivera. Ele sonhou que um pão de cevada rolava em direção ao acampamento midianita, colidindo com força contra uma tenda, fazendo ela tombar e se desmontar completamente. O companheiro, ouvindo o relato do sonho, reagiu com uma interpretação surpreendente. Ele imediatamente associou o pão de cevada a Gideão, filho de Joás, homem de Israel.
declarou de forma categórica que esse sonho não significava outra coisa senão que Deus havia entregado os midianitas nas mãos de Gideão. Ao escutar essas palavras, o coração de Gideão se encheu de fé e coragem. Era a confirmação direta de Deus que ele tanto buscava. Sem perder um instante, retornou ao acampamento de Israel, energizado por uma nova confiança na promessa de vitória. Com a fé renovada, Gideão convocou imediatamente os seus 300 guerreiros, dizendo-lhes: "Levantem-se, pois o Senhor entregou nas nossas mãos o acampamento de Midian." Foi um chamado à ação que não só visava despertar os homens de seu descanso noturno, mas também acender em seus corações a mesma chama de certeza e propósito que agora queimava dentro de Gideão. Rapidamente, ele dividiu os 300 homens em 3 companhias, distribuindo trombetas e jarros vazios com tochas acesas dentro para cada um deles. Esta estratégia, inspirada diretamente pela orientação de Deus, preparava o cenário para um ataque surpreendente que dependeria menos do poderio militar e mais da astúcia e da fé no poder de Deus para trazer a vitória. Como líder rejuvenescido pela fé e obediente ao comando do Senhor, Gideão estava pronto para liderar seu pequeno mas resoluto exército contra os midianitas, armado não só com armas físicas, mas com a poderosa convicção da providência de Deus. Gideão instruiu seus soldados a segui-lo em um ataque surpresa ao acampamento midianita, dizendo para eles observarem e fazerem exatamente como ele fizesse. Ele detalhou: quando eles chegassem perto do acampamento inimigo, todos deveriam fazer igual a ele, tocar suas trombetas, quebrar os jarros revelando as tochas e proclamar em alta voz: "Pelo Senhor e por Gideão." Quando Gideão deu o sinal, um estourar repentino de luz e som inundou o vale. O acampamento midianita foi lançado imediatamente ao caos. Os soldados inimigos, despertados abruptamente e aterrorizados pela súbita explosão de luz e som, foram tomados pelo pânico. Em suas mentes turvas pelo sono e medo, viram um exército imenso invadindo, quando na verdade eram apenas 300 homens de Israel, armados pela fé e pela astúcia. Os midianitas, em meio a toda aquela confusão, voltaram-se uns contra os outros. A estratégia de Gideão funcionou perfeitamente, sem que seus homens precisassem lutar diretamente, testemunhando a derrota de seu inimigo pelas próprias mãos deles mesmos. Assim, a pequena tropa de Gideão permaneceu firme, cada homem no seu lugar ao redor do acampamento, enquanto a vitória prometida por Deus se desdobrava diante de seus olhos. Após a vitória milagrosa sobre os midianitas, Gideão e seus homens prosseguiram com a perseguição dos reis midianitas, Zeba e Zalmuna, cruzando o Jordão com exaustão, mas não sem determinação. Ao chegarem a Sucote, Gideão pediu provisões ao povo dali para seus homens que estavam exaustos da batalha. No entanto, os líderes de Sucote recusaram-se a ajudar, questionando se Gideão já havia de fato capturado os reis para merecer tal apoio. Irritado pela falta de fé e apoio dos sucotitas, Gideão prometeu um severo castigo quando voltasse vitorioso. Continuando sua perseguição, a próxima parada foi em Peniel. Lá também, Gideão pediu apoio e novamente encontrou recusa. Para os homens de Peniel, prometeu derrubar a torre da cidade como retaliação contra a falta de solidariedade. Apesar dessas investidas contrárias, Gideão não desanimou. Ele conseguiu capturar Zeba e Zalmuna após a vitória de uma batalha contra o exército deles, que tinha aproximadamente 15.000 homens. Gideão voltou então pelo caminho que havia vindo, chegando a Sucote. Lá, ele capturou um jovem da cidade e o fez escrever os nomes de seus líderes e anciãos. Com essa informação, confrontou os homens de Sucote com a evidência de sua vitória, os reis midianitas capturados, demonstrando as graves consequências de sua descrença e falta de apoio a seus próprios irmãos israelitas. Depois, conforme prometido, Gideão foi a Peniel e derrubou a torre da cidade, punindo os homens por sua recusa em ajudar. Este ato solidificou a autoridade de Gideão e a mensagem de que a unidade e o apoio mútuo são cruciais entre o povo de Deus, especialmente diante de desafios externos. Após a vitória esmagadora de Gideão sobre os midianitas e a demonstração de justiça nas cidades que se recusaram a ajudá-lo, o povo de Israel, impressionado pela liderança e bravura de Gideão, fez-lhe um pedido significativo.
Eles ofereceram a realeza a Gideão, desejando que ele se tornasse rei e estendesse essa monarquia a seus descendentes, em reconhecimento ao seu papel salvador. A resposta de Gideão a essa oferta foi tanto humilde quanto firme. Ele recusou a coroa que lhe foi oferecida, declarando com convicção que nem ele nem seus filhos governariam sobre Israel, porque era o Senhor Deus, o Deus de Israel, quem verdadeiramente reinava sobre o povo. Gideão entendeu que a sua vitória e liderança eram fruto da vontade e poder do Senhor, e não de sua ambição pessoal ou habilidade. Apesar de recusar ser rei, Gideão fez um pedido ao povo. Pediu que cada um lhe desse um brinco de seu despojo de guerra, já que os midianitas tinham o hábito de usar brincos de ouro. O povo de Israel concordou prontamente com esse pedido, e assim reuniram uma quantidade significativa de ouro que pesava cerca de 20,5 kg. Gideão decidiu usar esse ouro para fazer um manto sacerdotal que foi colocado em Ofra, sua cidade natal. Essa decisão, embora bem intencionada, acabou tendo consequências não intencionais. O manto feito por Gideão tornou-se um objeto de adoração, levando Israel de volta ao caminho da idolatria. Em vez de ser um símbolo de gratidão a Deus, o manto fez com que o povo se desviasse, adorando-o como um ídolo. Após a derrota dos midianitas pelas mãos de Gideão, a terra de Israel finalmente encontrou paz. Por 40 anos, durante o restante da vida de Gideão, os israelitas viveram em tranquilidade, sem a ameaça dos bandos nômades que antes os aterrorizavam e saqueavam. A vitória de Gideão e seu ato de fé marcaram um período de estabilidade e segurança para o povo, que pôde desfrutar de suas vidas sem o constante medo de serem atacados. Gideão regressou à sua casa e à sua própria vida. Ele escolheu uma vida de simplicidade, seguindo o caminho que acreditava ser o certo perante Deus, liderando assim pelo exemplo. Gideão morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo de seu pai, em Ofra. Gideão foi um juiz extraordinário, que teve uma vida simples e justa, que mesmo com medo, obedeceu ao chamado de Deus e libertou o povo de Israel das mãos de seus inimigos de forma surpreendente. A vida de Gideão ensina sobre a humildade, a confiança e a obediência a Deus. Nos mostra a importância da fé verdadeira e as armadilhas da idolatria e do orgulho. A vida de Gideão é um convite à reflexão sobre nossas próprias vidas. É sobre como confiamos em Deus em tempos de incerteza, sobre como obedecemos à sua vontade e sobre como lembramos de seus feitos em nossas vidas.